Olá, pessoal. Sou Flávio Ataliba e nós estamos dando início a mais um podcast Conexão Econômico, podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A ideia desse podcast é explorar e desmistificar e, o mais importante, conectar você com as principais ideias do mundo econômico. Este podcast estará disponível no canal do FGV Ibre, nas principais plataformas do Spotify, do YouTube. E se você se interessa pelo assunto, não esqueça de compartilhar com seus amigos, não esqueça de dar o like, porque ajuda a gente a divulgar essas principais informações da economia do nosso país. Hoje nós estamos aqui, temos a honra de trazer um grande especialista em política monetária, um tema de grande importância para a economia brasileira. Estou falando aqui do nosso amigo, pesquisador, José Júlio Sena, um dos grandes conhecedores, né, Júlio, da economia monetária no Brasil. Vou rapidamente aqui fazer aqui um breve relato do seu currículo para você entender exatamente qual é o perfil de nosso entrevistado de hoje. José Júlio Sena é PhD em economia pela Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. Foi professor da Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas, EPGE, diretor executivo de diversas instituições financeiras nos anos 80, nos anos 90 no Brasil. Especificamente também, um momento muito importante na carreira dele, é que ele foi diretor da dívida pública e mercado aberto do Banco Central. Isso é um tema aqui que é de grande importância, sempre há uma discussão muito profunda sobre essas questões, né? José Júlio Sena também foi diretor da MCM, Consultores Associados, membro do Conselho Diretor da FGV e, desde 2013, chefia o Centro de Estudos Monetários do FGV Ibre. Tem um livro extremamente importante que ele, inclusive, passou-se um bom tempo para escrever esse livro, a gente vai conversar. É um livro sobre política monetária, tá? E um livro de mais de 500 páginas, e aquele que tem interesse em estudar economia monetária, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência. Bom, José Júlio, muito obrigado pela você ter aceito o nosso convite aqui de participar do podcast. Você sabe que o podcast é esse esforço que a gente tem no Instituto Brasileiro de Economia, de levar, né, para todos aqueles, não só estudantes, mas também aquelas pessoas que têm interesse em economia, mesmo que não seja formado em economia, mas porque o tema economia ele está presente na vida de todo mundo, né, a todo instante, né? Então, já gostaria aí das suas boas-vindas e perguntar a você o que você acha a importância, né, do Ibre, Júlio, de trazer esse tipo de... Aí já aproveitando, né, esse mundo digital, as redes sociais, que é um mundo que se abre para informação. E o Ibre não poderia deixar, né, passar esse trem aí, a gente precisa estar presente nessa discussão. Então, já aí com a palavra inicial para você, a gente vai de aqui explorar vários temas. Aqui mais, Júlio, é uma conversa, um diálogo, porque eu acho que a gente precisa, vários temas em economia, a gente precisa deixar mais claro aqui para quem está nos assistindo, né? Sem dúvida. Sou eu que agradeço, Flávio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer gigante estar participando aqui dessa iniciativa que vocês todos tiveram. E desde que você me falou pela primeira vez desse podcast, eu me tornei um entusiasta, porque foi uma ideia magnífica, eu diria, que permite a gente passar, né, a gente que fica o tempo todo envolvido com equações, teorias, discussões, debates e tudo mais, e muitas vezes se esquece de discutir coisas mais básicas, mais fundamentais, de uma maneira mais descontraída e que possa facilitar, né, a vida dos estudantes de economia, dos interessados em economia de modo geral, né, facilitá-los a entender o dia a dia da nossa economia, da economia internacional e tudo mais. Então, pode ter certeza, com grande prazer que eu estou participando desse diálogo aqui com você hoje, que é um grande craque. Então, a honra é minha de estar aqui com você. Mas é engraçado que você começou a falar sobre equações, sobre modelagem, né? E é uma coisa que, de certa forma, a ciência econômica, ela naturalmente evoluiu para esse tipo de metodologia, né? Porque é importante você ter uma estrutura teórica para tentar entender os fenômenos econômicos, né? A economia como ciência, ela precisa de uma estrutura analítica, né? Mas aí, quando a gente envereda, né, vamos dizer assim, quando a gente
se preocupa muito com a modelagem, que é essencial para o cientista econômico, de certa forma a gente também acaba descuidando, né, eu diria assim, de a gente traduzir tudo aquilo, né, todos aqueles fenômenos econômicos de uma maneira mais fácil para as pessoas, ou que a gente pudesse esclarecer, né, esclarecer essas questões. Você não acha, então, que o economista, assim como de maneira geral, que eu não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, mas de maneira geral, a gente precisa saber se comunicar mais com a população, com as pessoas, porque, no final de tudo, a gente está querendo, né, que haja uma sociedade mais justa, mais equilibrada, que a renda possa crescer, mas precisa explicar isso para a sociedade. Eu acho que o papel do economista na sociedade é extremamente importante, Flávio. E na verdade, esse ponto que você está trazendo sobre modelagens, modelos macroeconômicos, essa coisa toda, eu acho que tem algo que vale a pena o economista evitar: excesso de matemática nas discussões, excesso de enfoque matemático para as coisas, evitar também as discussões que acabam se perdendo por falta de objetividade. Eu acho que cabe aqui, nesse ponto de partida que a gente está dando, lembrar o Keynes. O Keynes dizia que o ideal, no entendimento dele, era que os economistas agissem como os dentistas, ou seja, que tem um objetivo claro. A pessoa que procura o dentista está lá, tem uma cárie, tem um problema qualquer, e aquilo vai ser tratado com objetividade. O profissional que está lidando com aquilo sabe onde ele quer chegar, sabe o que ele precisa fazer, explica os meios, né, de atingir o objetivo que ele quer. Então, o que eu acho que é fundamental no papel do economista é isso, é deixar claro os objetivos e traçar sugestões e debater políticas, sempre com objetivos claros e ressaltando o que de fato é relevante, evitando, digamos assim, o excesso de conversa. Tem que ser uma coisa mais objetiva e mais direcionada. A gente sempre fica curioso, Zé Júlio, entender como é que a pessoa chegou lá a estudar economia, né? Porque eu imagino que há alguns anos atrás não é uma área tão procurada do nosso país, né? Você tinha outras profissões ali que tinham uma procura maior, tinha uma demanda maior, mas a economia parece que ainda estava se formando no Brasil. Evidentemente, nós tivemos aí já lá atrás, na década de 50, na década de 60, já os precursores do pensamento econômico do Brasil. Mas como profissão, é verdade, a gente não tinha ainda essa... E como é que o Zé Júlio, tá certo? Você é engenheiro de formação, como é que você vai... Como é que eu vim parar aí nessa, né? É sempre curioso saber, porque talvez assim, muita gente que possa estar acompanhando aqui o nosso podcast, e que não seja da área de economia. Hoje não, está espalhado faculdade de economia, tudo que é canto. Né? É verdade. Mas tem outras áreas que potencialmente a pessoa pode migrar para a economia facilmente. Hoje, muito mais fácil do que era alguns anos atrás. Então, como é que o José Júlio Sena se encontra com a economia? Né? Como é que foi esse momento, esse passo de mágica que aconteceu na sua vida? Né? Eu diria, Flávio, que tem um elemento sorte, acaso, extremamente marcante aí nessa história. Eu vou relatar em poucas palavras. Eu me formei, como você disse, em engenharia, minha época de estudante, e você também disse isso hoje, o leque, né, de abertura de profissões, de trabalho, de oportunidades de trabalho e tudo mais, é muito mais aberto, né, do que era, do ponto de vista das pessoas buscarem formações acadêmicas, né, educacionais, compatíveis com funções que vão exercer no futuro. No fundo, na minha época de jovem, eram 3 profissões que eram muito procuradas, né? A medicina, a advocacia e a engenharia. Né? E eu fui para a engenharia, meio que no automático. Você já tinha assim, aquela habilidade em matemática? A habilidade em matemática eu tinha, sem dúvida. Desde o colegial ali você... Eu tinha, sempre gostei. Então eu tinha essa... Talvez por isso já fui me dirigindo para a engenharia. Médico eu não seria jamais, por direito eu nunca me interessei. Então foi meio por default, assim, vou fazer engenharia. A gente está falando mais ou menos em que Nós estamos falando de meados da década de 1960. Meados da década de 1960. Aí fez um cursinho preparatório, eu fui aluno do Pedro II, né? E eu tinha uma formação boa, o Colégio Pedro II na época era... O colégio ainda é uma excelente instituição, né? Mas fiz um curso de preparação, né, para o vestibular de engenharia.
E passei e segui. E aí veio a dúvida, vou fazer o quê, né? Dentro da engenharia. Civil, elétrica, né? Acabei indo parar numa coisa que não tem absolutamente nada a ver comigo, Flávio. É incrível. Eu sou engenheiro industrial mecânico, cara. Mas por que foi parar? Você foi empurrado? Não, alguém... Eu fui empurrado de alguma maneira, eu fiquei na dúvida de fazer engenharia civil, engenharia mecânica, e na época tinha aquela questão de as construções estavam paradas, a situação do Brasil estava muito ruim do ponto de vista da economia, e os mais velhos diziam, não se meta em engenharia civil não vai ter nada. Não vai ter nada. E aí, tá bom, então vamos embora fazer engenharia mecânica. Eu não tenho a menor habilidade para isso, a menor habilidade. Lá em casa, quem troca as lâmpadas quando queima é a minha mulher, porque eu tenho medo de tomar choque. Eu sou um engenheiro realmente completamente fora da curva. E, obviamente, durante a faculdade, fazer estágio é uma coisa fundamental, e eu encontrei um estágio numa empresa de refrigeração. Então, eu fazia estágio como... eu estava sendo treinado para ser engenheiro de refrigeração. Refrigeração central, né? Quando me formei, eu já recebi logo, fui efetivado na empresa e recebi logo uma missão. Olha, Júlio, tem aqui uma visita para fazer para um cliente. Eu achei, puxa, já vou enfrentar cliente, que legal, tá bom, vamos lá. Era um restaurante, aqui, perto, acho que na Rua do Catete, se não me engano, e estou eu lá discutindo com o dono do restaurante, escuta, você vai usar cortina? Qual é o tamanho da sua sala? Quantas pessoas você espera receber aqui num determinado momento? Onde é que nasce o sol? Coisas desse tipo. E aquilo, para mim, era um desastre. Felizmente, tem um monte... Você sentiu um peixe fora d'água? Um peixe inteiramente fora d'água. A expressão é exatamente essa. E eu acho bacana que, graças a Deus, tem muita gente que se interessa por isso e faz isso muito bem feito. Tudo bem, porque aquele negócio que não dava era para ti, né? Não dava era para mim, exatamente. E eu estava muito frustrado com isso. E, na verdade... Mas você consertou lá e fez o projeto? Eu fiz o projeto, eu tinha que cumprimentar. Eu nem sei se o cliente fechou, já não lembro mais. Mas eu comentei com um grande amigo pessoal, caramba, eu não estou aguentando isso não tem nada a ver comigo, para que me formar em engenharia? Que coisa horrível. Ele disse, olha, meu pai disse que lá na empresa que ele trabalha, estão procurando, tem uma vaga de engenheiro lá. Eu digo, tá ótimo, muito bem. E o que é? Ele é engenheiro de Furnas, né? Da Central Elétrica de Furnas, que é uma empresa estatal. E por acaso eu fui entrevistado. Mas só um detalhe, a carência de engenheiro naquela época era grande no Brasil? Ou assim, você tinha facilidade? Acho que tinha. Eu acho que tinha, né? Tinha. Eu acho que isso não era difícil, não. A lembrança que eu tenho é que não era difícil, não. E então ele me indicou para o diretor do departamento de engenharia térmica. Então eu saí de refrigeração para a engenharia térmica, que fazia o acompanhamento do projeto de expansão da usina termoelétrica de Santa Cruz, aqui no estado do Rio. E é uma coisa que eu nunca tinha entendido, por que precisava de um departamento para refazer, olhar, checar, verificar, fiscalizar o que uma empresa americana estava fazendo de projeto. Então, o trabalho era não era regular, não tinha coisa para fazer direto. Permanentemente. Permanentemente, Então tinha um especialista em controles eletrônicos, um especialista em bombas, um especialista na caldeira, coisa desse tipo, né? Mas aquilo era muito frustrante. Eu não tinha realmente... percebi que ali também não era a saída. A tua praia, né? E como eu disse no começo, Flávio, teve um elemento de sorte dessa história, que foi o seguinte, lendo o antigo Jornal do Brasil, você seguramente se lembra do velho Jornal do Brasil, eu vi uma notícia em letreiro... Sim, mas tu estava lá, tu estava no emprego? Do emprego, eram 11 horas da manhã, e eu não tinha o que fazer, eu estava lendo jornal. Era uma coisa assim, desesperadora, né? E aí, o que... Ah, tinha casado? Não. Não, eu estava prestes a casar. Estava namorando. Não, eu queria engrenar em alguma coisa para poder casar. Estava bem desesperador, né? Estava bem desesperador. E aí eu vi no Jornal do Brasil, encerram-se amanhã, no dia seguinte, as inscrições para o curso de análise econômica do SENDEC e PEA, Ministério do Planejamento. Que coisa. Eu falei, caramba, análise econômica, puxa vida, isso deve ser bacana pra caramba.
Deve ser muito legal isso. Me matriculei no curso por uma coincidência incrível. O curso funcionava no mesmo prédio onde eu trabalhava, então foi descer 2, 3 andares, ou subir, não me lembro, me matricular, fiz o exame e fui bem colocado no exame, até ganhei uma bolsa, né, para fazer. Eu recebia na época... Mas aí você foi fazer esse curso? Fui fazer esse curso, era um curso de 1 ano. De 1 ano. Curso de 1 ano, né? Um curso de 1 ano. E tinha alguém que depois também continuou na carreira? Vou comentar isso com você. Teve várias pessoas que passaram por esse curso. Eu ganhava, na época, 3 mil alguma coisa. E tinha 16 salários por ano, porque com chuva ou com sol, pagavam 3 salários de bonificação num determinado mês lá. Então, eu ganhava 16 salários por ano, de 3 mil, não sei a unidade monetária, não lembro mais. E a bolsa que eu ganhei era de 1.000. Nossa. Então foi um baque muito grande, mas eu encarei. Eu entendi que era o que eu precisava. Então eu que saía de terno e gravata, fazia barba todo dia de manhã, ia para o centro da cidade. Mas Júlio, você sabia o conteúdo desse curso? Zero. O diretor do curso me perguntou, mas escuta, você vai fazer análise econômica? Legal, que bacana, você se entusiasmou pelo tema e tal. O que você já leu de economia? Aí eu todo feliz, disse, olha, eu li o livro do fulano de tal. Disse, meu filho, eu não faço isso. Deixa esse livro guardado lá na tua estante, vem aqui, vem estudar aqui com a gente, aí depois você vai entender por que eu estou te falando isso. A dureza, Flávio, foi pedir demissão do emprego. Porque o diretor, que era uma pessoa formidável, excelente engenheiro profissional de primeira... Mas não ia entender porque não entendeu. Não, mas fazer economia, você já estudou? Não, nunca estudei nada, mas eu vou fazer isso. Então eu quero pedir demissão. Eu disse, não, eu não vou te dar demissão. Não, eu não vou te dar demissão, porque eu acho que isso é um absurdo, eu acho que você enlouqueceu. Eu disse, não, mas eu estou determinado. Mas a família apoiou? Não, a família apoiou e a minha namorada, na época, a minha mulher, já fizemos até boda de ouro, né? Ela era professora e me deu de presente, custou, acho que o salário inteiro dela, o livro de economia introdutória do Paul Samuelson. Aquele livro introdutório em inglês, custava uma fortuna naquela época, né? É como demonstração de que bancava o que eu estava fazendo. E aí eu troquei a gravata, a barba bem feita de manhã, o terno que eu usava, por calça jeans e fui assistir aula. E fiquei o tempo todo do curso fazendo isso. E o que mudou? O que mudou é que, ao final desse curso, o diretor do curso, o Og Leme, que foi meu amigo para o resto da vida, figura extraordinária, ele tinha uma combinação com a USAID, que é uma agência do Departamento de Estado americano, de dar bolsa de estudo. Ele já estava alocada uma bolsa para o Brasil, mas eu vou dar essa bolsa para quem sair melhor nesse curso. E aconteceu de ser eu merecia a bolsa, ganhei a bolsa então. Então, isso mudou completamente. Durante o curso, você começou a se identificar com conteúdo. Cara, isso aqui... sem dúvida. E tive sorte... Isso aqui vai dar samba. E tive sorte de ter tido vários professores muito bons, 2 em particular, eu já vou mencionar, e fui me identificando sim. A licença que o diretor lá do departamento tinha me concedido lá em Furnas era por 2 meses. Eu voltei lá, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele me perguntou, como é que você está indo no curso? Está tirando notas boas? Eu digo, não estou tirando notas boas. Mas dá uma ideia das tuas notas. Sei lá, 5,5, alguma coisa desse tipo. Realmente não está bom. Então você não vai continuar, né? Eu digo, não, eu vou continuar assim porque eu vou melhorar. Mas então eu tive dificuldade no começo, eu era absolutamente ignorante, né, em economia, não sabia nada. Mas o diretor do curso, o Og Leme, dava muita força, porque é ótimo que você está aprendendo sem viés, você nunca foi exposto a tipo de raciocínio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Assim, você dizer o seguinte, eu estou ali martelando, tendo dificuldade, e até serve como exemplo, né, para aquelas pessoas em qualquer área da vida que aposta no que quer, num objetivo de vida. Tá? Mas você sentia, por exemplo, que o raciocínio de economia te captava... me motivava muito. Entendeu? A maneira de pensar. Tem toda a razão. Isso te estimulava? Estimulava totalmente, exatamente. E eu tive, como eu falei, vários professores muito bons. O coordenador do curso chamava-se José de Brito Alves, tinha estudado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, um excelente professor. E tive 2 outros grandes professores, que foram o Carlos Langoni, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de Chicago, com o PhD dele, e o outro foi o Pastore,
né? Então a gente está falando aí no início da década de 1970. Então no início da década de 1970. O Langoni tinha acabado de voltar de Chicago, com toda a teoria fresquinha na cabeça, tinha acabado de concluir a tese dele de doutoramento sobre as causas do crescimento econômico. Inclusive foi um dos pioneiros sobre o impacto da educação, né? Isso, foi ele mesmo. Ele trouxe essa agenda. Né? Isso. E curiosamente, vou falar uma coisa sobre essa agenda, um aspecto assim super interessante. Quando o curso terminou, terminou em dezembro, né, no final do ano. Como eu ganhei a bolsa, eu comecei a fazer o application para as universidades americanas. Mas tinha que esperar as respostas. Eu apliquei para 5, fui aceito em 2, algumas nem estavam abertas para aquele ano. O que aconteceu? Eu já tinha o pé na universidade, só que nós estávamos em dezembro. E o curso começa em setembro. Então eu estava meio naquela situação da pessoa que se muda para um país de língua espanhola e esquece o português e não aprende espanhol. Então, ou seja, eu deixei de ser engenheiro e não me tornei economista, porque eu tinha um curso de 9 meses em economia. Então eu estava perdido inteiramente. 8 meses aí no limbo, né? E o que eu vou fazer? Aí, por sorte, o José de Brito Alves, coordenador do curso, junto com o Carlos Langoni, tinham acabado de fechar um contrato para fazer um estudo sobre distribuição de renda no Brasil. Fantástico. Usando dados do imposto de renda. E o trabalho intelectual era todo deles, evidentemente. Eu tinha 9 anos, quem dera. Eu tinha 9 meses de estudo de economia, mas eu ia ser o gerentão do projeto. Eles perguntaram, se você está nesse tempo aí que você vai ficar antes de ir para os Estados Unidos, você topa isso? E sabe aonde era esse trabalho? Aonde esse trabalho seria conduzido? No Instituto Brasileiro de Economia, onde eu pertenço hoje. Que é isso, cara? Que história. Exatamente. Então... Mas até então você não tinha muito contato com a própria FGV, o IBRE? Não, nenhum contato. Mas o Simos já estava... Não, o Simos era a grande estrela. Era a grande estrela, né? Era o diretor da escola e tal. Mas eu ia lá... Mas muito longe de você, né? Muito distante, é uma distância muito grande. Mas então eu fui lá tocar esse projeto. Naquela época não era feito em computador, era tudo datilografado, eu tinha que ver se os relatórios estavam aplicando direito sobre estudo. E o inglês, para aplicar para as universidades? O inglês, quando eu percebi que eu ia mesmo, eu dei uma turbinada grande. Eu já tinha uma habilidade. Já tinha um treinamento razoável, mas dei uma turbinada, porque você tem que fazer um teste, né? Para ser aceito. Se você não tiver lá 70% de aproveitamento, a universidade não vai te aceitar. Então eu já estava cuidando disso. Agora, olha só que coisa curiosa. Para tocar esse projeto, não como uma pessoa que estava fazendo o trabalho intelectual principal, obviamente, não tinha cabimento, algo parecido com isso, eu vi que a tese do Langoni era uma coisa de muito valor. Né, como você falou, foi um pioneiro em chamar atenção para o capital humano. Exatamente, investimento em capital humano, tipo, o dobro do retorno de investimento em capital físico. Então, um detalhe engraçado que depois ele passa a ser conhecido assim, mais na área monetária e tal. Mas é porque depois foi parar no Banco Central, né? Então, mas assim, a tradição de pesquisa dele... Essa aí de capital humano, né? Crescimento econômico. Foi meu professor de crescimento econômico, né? E aí eu percebi que a tese dele era um negócio... assim, revolucionário em termos de pensamento, né? O que eu fiz? Eu me ofereci para ser o tradutor do trabalho dele. Então, o livro dele, As Causas do Crescimento Econômico no Brasil, foi eu que traduzi. Virou livro da APEC. Então, exatamente. Que bacana. Então, foi um início fantástico. Eu fui exposto ao que tinha de fronteira, né, de conhecimento sobre teoria de crescimento econômico. Eu já tinha aprendido boa parte do que ele tinha para ensinar quando ele deu o curso de desenvolvimento econômico, e aprendi mais ainda fazendo a tradução da tese dele, né? E cada vez mais que você, né, estudava, mais eu me empolgava, mais eu me entusiasmava. Cara, é aqui que eu vou. Né? É aqui que eu vou, exatamente. Mas sobre essa parte de capital humano, acabou que a minha tese de doutoramento foi também nessa mesma área inicial, na área que o Langoni tinha se metido e tudo mais. A macroeconomia veio um pouquinho mais tarde, mas o interesse foi instantâneo, porque eu tive a sorte de ser aluno do Pastore. Afonso Celso Pastore. Sim, o Pastore, faleceu, né? Infelizmente. Faleceu recentemente. Um grande cara. Alguns meses atrás, um grande craque também. Fui amigo dele pro resto da vida. Então, uma perda incrível, realmente. Muita sorte, né? Dois professores desse nível,
me entusiasmando a meter a cara. Eu acho que a sorte não é nem aí, a sorte é lá no dia que você abriu o jornal. Imagina se eu tivesse aberto o jornal um dia seguinte, né? Não dava mais tempo. Aí a sua vida tinha mudado completamente. Tinha mudado. Refletindo sobre isso, vindo para cá, Flávio, me ocorreu o seguinte, olha só, era a única chance que eu tinha de saber desse curso. Porque você nunca ouviu falar de SENDEC? Não. Eu nunca ouvi falar de SENDEC. Aqui não tinha projeção, não tinha nada. Mas estava estampado lá no jornal, era no cantinho. Não, pequenininho, letra pequena, numa coluna, dessas colunas que tem flashes assim, sobre coisas. Aí eu dizia, eu estou sem fazer nada aqui, vou ler aqui esse jornal aqui. Estava lá a notícia, estava lá a informação, né, que eu precisava. Passasse aquilo... Não sei como eu ia ter tido essa informação, mas foi este curso que me possibilitou obter a bolsa. A Universidade de Johns Hopkins é uma universidade privada, uma das mais caras dos Estados Unidos. Você foi aceito, né, nessas aplicações, você escolheu ir para Johns Fui aceito na Northwestern, que é perto de Chicago, na Johns Hopkins, tinha feito application para Princeton, não estava aceitando para aquele ano, e não estava engraçado que você foi, na verdade, sem um mestrado, né? Você foi só com um curso. Isso foi isso foi é duro. admirável, né? Porque normalmente naquela época eu acho que já saía com mestrado. E os meus colegas todos na Johns Hopkins, um tinha mestrado na Pensilvânia, outro tinha mestrado em Pittsburgh, somos assim, o que eu me lembro antes da Europa. Maior ainda, né? E eu cheguei lá com o meu SENDECzinho de 9 meses, mas eu compensei enfiando a cara, mas isso também não é novidade, porque todo mundo enfiou a cara. Não conheço ninguém que esteve lá e que não tenha... E a experiência naquela época nos Estados Unidos foi extraordinária, porque o que aconteceu foi nós postergamos, né, o casamento, Cecília e eu, e nós casamos em maio, no meio do ano fomos embora para os Estados Unidos. E hoje a gente vê essa garotada, todo mundo sai do Brasil, vai para tudo que é lugar. Né? Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha saído do Brasil, e todo empolgado, né? No avião, eu me lembro, acho que era antigamente. E mesmo que hoje que você não saia, você vai no YouTube, vai nas redes sociais, você vê tudo, já sabe onde é que vai morar. Tudo novidade ali para mim, né? Eu entrei no avião, tinha aquelas fileiras assim com 3, né? A Cida ficou na janela, eu fiquei no meio, na ponta tinha um americano. Aí eu, todo empolgado, imagina, estou indo fazer doutorado nos Estados Unidos, pô, que espetáculo, recém-casado, né? Feliz da vida, americano do meu lado. Puxei papo com ele, falei qualquer coisa, eu estou indo para os Estados Unidos agora, eu vou fazer doutorado, Johns Hopkins University, em Baltimore. Ele olhou para minha cara e falou assim, really? Caramba, é bom ir me acostumando, porque não é todo mundo que vai me abrir os braços, não. É bom eu não ir me empolgando. Deixa eu achar minha bola aqui. Você está festejando muito, né? Ela não deu a mínima, não quis nem saber. Daí quando você volta dos Estados Unidos, você volta para onde? Eu volto aí é que tá. Obviamente, assim, tem um aspecto relevante aí nisso, que é o seguinte, e eu não tenho nenhum constrangimento de confessar isso. Eu tinha muito medo da concorrência, por um aspecto que você mencionou agora, Flávio. O medo que eu tinha da concorrência é que eu não tinha formação de economista, eu não tinha relacionamento com economistas, com instituições ligadas à economia. Então, o meu medo era voltar dos Estados Unidos com o meu PhD e não encontrar emprego. É uma besteira, é óbvio que eu estava me qualificando, isso não ia ser um problema. Mas era a paranoia que eu tinha, entende? Engraçado. E aí eu me comunicava com o Langoni por carta, na época era carta, não era WhatsApp. Não tem nada disso, a carta nada disso, para chegar. E numa bela hora o Langoni me passa um telegrama dizendo, prepare-se para dar o curso de comércio internacional, começa em dia tal. Fantástico. Aí eu, poxa, caramba, eu tinha sido aluno do Bela Balassa, que era uma grande estrela do comércio da economia internacional, mundial, era um húngaro radicado nos Estados Unidos, né? Tinha sido meu professor, meu orientador de tese e tudo mais, e o Langoni me convidou para dar aula de comércio internacional na IPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia. Então quando você volta direto para a IPGE para dar aula. Para dar aula, essa disciplina, Economia Internacional. Economia Internacional, exatamente. E o curso nos Estados Unidos é para doutorado. Então, se você fala em mestrado lá, você não é bem visto. Mas olha só que o dilema que eu estava enfrentando. Terminei todos os requisitos de curso, faltava a tese e um convite para vir para o Brasil para dar aula. Na IPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia. Como é que eu ia dar aula na Escola de Pós-Graduação em Economia se eu era engenheiro? Sim. E eu não tinha concluído o doutorado ainda. Pelo regulamento da universidade, eu tinha direito ao mestrado.
porque eu tinha concluído os requisitos de curso, faltava só a tese. Fui solicitar ao chefe do departamento, professor Nirras, fantástico professor, um pouco mal-humorado, talvez, suíço, e eu falei assim, olha, eu estou voltando para o Brasil. Ele ficou chateado porque a universidade investe no aluno, quer que o camarada complete. Mas tinha chance de você ficar lá depois? Não, eu nunca pensaria nisso. Eu queria voltar para o Brasil. Não, eu queria voltar para o Brasil. Mas eu fui comunicar a ele que eu ia fazer a tese no Brasil. Então eu ia virar um aluno não residente. Né? E é um risco, né? Foi isso que ele disse para mim. Ele falou assim, bom, então acabou o teu doutorado, né? Eu falei assim, por que, professor Nirras, que acabou o meu doutorado? Isso porque não há registro aqui no departamento de alguém que tenha completado no status de não residente. Eu sinto muito, pode anotar aí que vai ter um. Vai ter um, eu vou concluir. Não vai. Mas que cidade que você mora mesmo? No Rio? Ih, o Rio é uma encrenca danada, você vai ser solicitado para fazer consultoria, é uma cidade cheia de mulher bonita, de praia, de futebol, eu sei que você gosta de jogar futebol, você não vai terminar. Ele se enganou, né? Eu terminei justamente até dentro do período normal, na época era possível fazer o doutorado com 4 anos, hoje leva 5, leva 6, né? Eu terminei justamente com 4 anos. E tomei uma decisão importante, sempre bancada, né, pela Cecília, minha mulher. Nós alugamos um apartamento ao lado da Fundação Getúlio Vargas. Que é isso? Para eu não perder tempo. Não perder tempo, porque eu estava fazendo. Então a prioridade era a tese. Aula e fazia a tese. Isso, a prioridade era a tese. E se comunicava lá com. Por carta. Por carta. Até o dia que o Balassa falou para você: olha, não dá, Mr. Senna, se comunicar por carta, você tem que vir para cá. Mas isso já foi quando a tese já tinha avançado, eu já tinha estado lá uma semana para defender o projeto de tese e tudo mais. Mas nessa época o Langoni já tinha ido do Banco Central, não? Não, nessa época, o Simos era o diretor da escola, o Langoni era o diretor técnico. Ah, tá. Era a segunda pessoa da escola. E, então eu participei ali, a EPG não tinha o doutorado ainda, mas em resumo, aí eu vi desse curso, preparava a tese, estive lá, voltei e depois passei mais 6 meses lá para fazer a defesa final. Tá. Evidentemente, o Balassa pediu várias modificações e tal, então eu tinha que ficar lá mesmo, não tinha jeito. E aí, na volta, isso nós estamos falando de 1975. Naquela época, assim, naquele ambiente, vamos dizer assim, na EPGE, né, meados da década de 1970, aí, a gente está mais ou menos nesse tempo histórico aí, né? A EPGE, de alguma forma, já tinha assim, aquela tradição monetarista, né? Porque tinha muita gente preocupado com a moeda, vamos dizer assim. Isso, né? Com a inflação, né? Inflação, exatamente. Né? A inflação, nós tivemos a primeira crise do petróleo em 73, né? Isso, deu uma desorganizada na macroeconomia. Sem dúvida. Né? Mas tinha um ambiente de muita gente boa, né? Tem um grupo de pesquisa muito forte, né? Muito. Você, o Langoni, o Lengruber estava nessa época. Lengruber veio meses depois de eu chegar. Fernando Holanda Barbosa já estava? Sim, voltou por essa época também, mas ele estava no IPEA. Depois é que ele é contratado pela escola, vindo do IPEA. O Cláudio Haddad também voltou. Cláudio Haddad fez o mesmo curso que eu fiz, ele, o Porto Gonçalves. Vários economistas brasileiros que se destacaram fizeram o mesmo curso que eu fiz. Clóvis de Faro, Paulo Rabelo de Castro. A grande parte dessa turma tinha realmente essa percepção que a moeda ela joga um papel central nas decisões de política econômica, ou tinha uma preocupação, alguém mais na área fiscal? Lembra lá como é que era o ambiente, né? Eu acho que a preocupação fiscal sempre esteve na cabeça de quem tinha preocupação com a inflação. A preocupação de natureza de fundo monetarista, como você diz, era com a inflação. E todo mundo sabia que por trás, né, do processo inflacionário tem sempre um desequilíbrio fiscal importante. Então essa preocupação já existia. Mas aqui no Brasil ninguém dava bola para isso. Você falar de ajuste fiscal, e hoje a gente vê, até hoje, as dificuldades são enormes, né, de você botar as contas públicas em ordem. Então naquela época já era isso. No início aqui da nossa fala, Júlio, a gente relatando aqui, você teve uma experiência longa também no mercado financeiro, né? Instituições do mercado financeiro, e depois você vai para o Banco Central como diretor da dívida pública. Né? Então, assim, eu imagino que você tem, né, aí uma atribuição importante, porque você teve uma formação acadêmica sólida, né? Você fez um doutorado
uma universidade respeitável, depois você tem a experiência no próprio mercado, e você depois foi para o outro lado, vamos dizer assim, né? Que estava operando no Banco Central. Juntar essas três características numa pessoa só, daquele momento do Brasil não tinha tanta gente disponível assim. Essa discussão, Zé Júlio, a gente remete um pouco para hoje, né? Sim. Se o cara vai para o Banco Central, que tem uma complexidade muito grande na administração da política monetária, o cara precisa estar pronto, ou ele consegue aprender todos esses mecanismos complexos que o Banco Central exige, né, desse profissional, né? Qual é a visão desse tipo de profissional que você acha que o Banco Central precisa ter, né? Eu acho que... Estou tirando isso por você. Não, está perfeito, estou entendendo. Eu acho que depende muito do perfil, né, da função que a pessoa exercerá dentro do Banco Central. Mas, de modo geral, eu diria que uma experiência prévia, muito próxima de mercados financeiros, eu acho que é quase que fundamental. O meu interesse por esse tipo de coisa, a minha tese de doutorado foi em capital humano, eu fiz um estudo empírico sobre o modelo do Jacob Mincer para o Brasil, uma estimativa da chamada equação de Mincer para o Brasil. Eu tive acesso, a felicidade de ter acesso a uma base de dados extraordinariamente rica, mais de 300 mil observações individuais, Fantástico, né? Escolaridade, idade, setor em que está, tudo, tempo de trabalho, todas essas coisas. Mas meus primeiros mergulhos mais profundos em economia foram nessa área de capital humano, mercado de trabalho e tudo mais. Mas o interesse pela macro esteve sempre presente. Eu adorava ler nos livros de macro básicos e tendo sido introduzido no doutorado, né, eu participei da montagem do doutorado na IPGE, eu me tornei o professor do curso básico de macro. Então, eu tinha que estar estudando aquilo o tempo todo. E meu interesse sempre ficava mais aguçado na hora de falar de coisas de mercado financeiro e coisas. Eu sempre tive muito interesse nesse tipo de coisa. E eu acho que isso é muito importante para uma... Não quer dizer que seja indispensável, mas é muito importante para alguém que vai assumir algum cargo no Banco Central. Em particular, como você falou que está seguindo por mim, para a função que eu exerci. Porque na época que a gente assumiu o Banco Central, em 1985, era para ter sido o Tancredo, infelizmente ele não assumiu. Aí, você está falando de meados da década... Março de 1985 foi quando a gente assumiu. A diretoria que me foi entregue... Quem era o presidente do Banco Central? Lengruber. Foram os três da IPGE. Tá. Né? Três da IPGE. Lengruber, o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras alguns anos atrás, agora, recente, e eu, éramos os três da IPGE. Mais um ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, funcionário de carreira do Banco Central, excelente economista, Alberto Furuguem. Nós quatro, mais quatro, éramos 8, mais 4 de carreira do Banco Central. Deixa eu só voltar um pouquinho, claro, para o nosso que está nos acompanhando entender o momento da macroeconomia do Brasil naquela época, né? Então, assim, nós tivemos em 79 a segunda crise do petróleo. Foi. Os preços dos barris de petróleo estourou, né? Eu acho que logo em seguida o Simpson sai. Né? Simpson sai porque o Simpson pregava um ajuste forte na economia à época. Houve até aquela discussão com o Delfim. Isso. Né? E o Delfim deu as cartas. E logo em seguida, 2 anos depois, a gente vai para a moratória. Em 81, 82, a gente entra em moratória, uma crise violentíssima na nossa capacidade de pagar nossas dívidas, não é isso? E aí, em 85, você vai. Então, o que eu estou dizendo é a sua experiência na economia internacional, de alguma forma, é chamado para tentar descascar esse abacaxi ali que estava criado, porque a gente percebe depois o que a gente vai acontecer, entendeu? Sem dúvida. Eu diria, para tentar fazer dar um retrato, né, do quadro na época, né? A diretoria que me foi entregue era dívida pública e mercado aberto. Na época, não existia o que hoje se chama Secretaria do Tesouro, que administra a dívida pública. Tá. Então, a dívida pública era administrada pelo Banco Central, junto com a política monetária do dia a dia. O Tesouro é no Ministério da Fazenda. E faz a administração da dívida, exatamente. E a política monetária é feita dentro do Banco Central, como normalmente é mesmo. Uma função muito operacional. Então, respondendo à sua pergunta anterior, é indispensável você ter uma formação de mercado financeiro,
Porque você chegar lá sem saber como é que você vai apertar os botões, vai ser um desastre. Não dá para você aprender, não tem espaço ali para um job training, entendeu? Não tem como aprender ali fazendo. E eu que tinha assumido num determinado momento a subdiretoria de ensino da EPGE, preferi transformar o meu vínculo com a fundação de professor em tempo integral. Na época não tinha professor assistente, associado, nada disso. Era em tempo integral ou tempo parcial. Eu fazia parte do staff de professores, portanto eu era tempo integral. Eu troquei para tempo parcial e assumi uma função numa das maiores corretoras do Brasil da época, maior do que muitos bancos, era o Escritório Levi, que foi meu primeiro emprego no mercado financeiro. Eu já me tornei diretor logo de saída. E essa instituição era uma das que mais vínculo tinha com a dívida pública, porque era corretor de títulos públicos, como se chamava o dono da empresa, o título que tinha, né? Era corretor de títulos públicos. Então, a participação do Escritório Levi era muito grande. Então, eu tive chance de aprender bastante ali. Na época, a Andima, né, que deu origem à Ambima de hoje, era uma instituição poderosíssima, reunia tudo que é banco. O que é a Ambima hoje? O que era a Andima? A Ambima hoje é uma mistura das instituições da antiga Andima, que era a associação das empresas que operavam o mercado aberto, e todo mundo operava o mercado aberto, distribuidoras, corretoras, bancos comerciais. O que é operar o mercado aberto? Operar o mercado aberto é participar das trocas em mercado, compras e vendas de títulos públicos, de comprar títulos, se financiar para fazer o carregamento desses títulos, operar o mercado aberto. Era isso. E eu fui diretor da Andima 2 vezes, eu acho. Conhecia as pessoas relevantes do mercado financeiro, conhecia todas. E tinha experiência de Escritório Levi. E dava aula Dava em tempo parcial. Dava o curso básico de macroeconomia na EPGE. Em tempo parcial, Mas aí veio uma oportunidade, um convite para trabalhar no Banco Boa Vista, que era do outro lado da rua. Convite feito pelo Lee Gruber, né, que mais tarde ia ser presidente do Banco Central. E nós éramos muito amigos naquela época. Fomos juntos para o Banco Central, junto com o Roberto Castelo Branco. Então, ali também eu adquiri outro tipo de experiência, vendo como é que um banco comercial funciona por dentro e tudo mais. Eu diria que foi uma coisa aprendizado também, né? Indispensável para assumir a função que eu assumi. Né? Poderia ter sido outra função, talvez não exigisse tanta coisa, mas para essa função era realmente indispensável. E o Brasil da época, você falou tudo. Primeiro, nós nunca demos muita bola para ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Manter as contas públicas em ordem. Nós nunca privilegiamos muito isso. Os choques do petróleo, que você mencionou, de 73 e 79, deram impulsos fantásticos para a inflação realmente. E as políticas praticadas na época eram do que a gente pode chamar de stop and go. O que é isso? Vamos lá. O stop and go é o seguinte, você está vendo a inflação muito alta, você pisa no freio. Você pisa no freio, a atividade econômica se desacelera. A atividade econômica se desacelera, você arranca os cabelos. Caramba, olha o que eu estou fazendo. E aí solta tudo de novo. A inflação sobe novamente. Aí você se assusta porque a inflação subiu muito, pisa no freio monetário de novo. Aí a economia se afunda novamente. Na época, a grande preocupação era a chamada recessão industrial. Era a importância que o setor industrial, hoje tem bem menor, importância que o setor industrial tinha na economia. Uma recessão industrial era uma dor de cabeça gigante para os políticos, para os policymakers. Aí a turma revertia a política de novo. Então, stop and go, você não tem uma direção única. Não há, Flávio, exemplo no mundo de política de stop and go que tenha dado certo. Resultado inequívoco Era muito discricionário? Não, é porque não funciona. A inflação fica cada vez pior. A inflação fica cada vez pior. E todo o processo inflacionário gera inércia, mexe com expectativas, tem contágio, alta de preços aqui, mexe com preços ali, e tudo isso vai perpetuando o processo inflacionário. Então, a inflação no Brasil naquela época, em que a gente assumiu o Banco Central, era de 200% ao ano. E aí muita gente pergunta, poxa, mas e o que você fazia? Uma restrição externa muito grande. A restrição externa, nós não tínhamos dólar, não tinha nada, sobravam pouquíssimas reservas. Ou seja, quando você não tem restrição externa, a solução tem que vir. É mais fácil. E parte do que eu tinha que fazer era justamente evitar o pior. O que era evitar o pior? A gente já tinha poucas reservas.
Se eu não adotasse uma política firme de política de juros, o pouco que tinha de capitais aqui ia embora. Ia pelo ralo. Para evitar isso, eu pus em prática, aliás, esse é um ponto extremamente relevante. O ministro da Fazenda, que foi quem levou a todos nós para o governo, era o Francisco Dornelles, foi presidente falecido há pouco tempo, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, ele era o ministro da Fazenda. Ele não interferia em nada do que eu fazia, então nós éramos inteiramente independentes. O presidente do Banco Central, como você falou, estava, assim, super envolvido com renegociação da dívida externa, porque o Brasil tinha quebrado, moratória, como você falou. Então ele foi cuidar disso e eu fui cuidar da parte doméstica, né? E cuidar da parte doméstica significava, a meu ver, fazer duas coisas. Uma política de juros que tentasse evitar o pior. A gente já estava numa situação muito ruim de carência de divisas, eu tinha que segurar os capitais aqui de alguma maneira, atrair mais se eu conseguisse. Quem nos antecedeu na presidência do Banco Central foi Afonso Celso Pastore, que tinha calibrado os juros de política para algo como assim, inflação mais 12%, olha lá, mais 12% ao ano. Esse era o mundo que a gente vivia. E não tem nem ideia, né? Não tem nem ideia, mas houve coisa pior depois, em matéria de juro real, durante o plano real. Durante o plano real, houve coisa pior. Então, era a correção mais 12%. E percebendo o andar da carruagem, eu acabei calibrando, o mercado inteiro queria saber qual era a regra. Não existe regra de política monetária, em lugar nenhum do mundo. Nenhum banqueiro central do mundo vai topar pilotar a política monetária segundo uma regra. Não é regra. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro. Você se sentia pressionado pelo mercado? Por todo mundo. E como é que você se defendia? Porque ali procurando dormir bem. Era difícil. Como a gente tinha que... O governo gastava muito, entrava muita liquidez no mercado por causa dos gastos do governo, né? Não tinha acabado a conta movimento ainda. Ainda tinha conta movimento. Ainda tinha conta movimento, que era uma conta. O que era conta movimento? Eu só lembrar. Era uma conta. O Banco do Brasil poderia sacar diretamente do Banco Central. Do Banco Central. Né? E avisava depois. A política monetária ficava frouxa, entendeu? Então era uma liquidez enorme. Como a gente administrava a dívida pública, eu tinha que enxugar essa liquidez. E, Flávio, isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu interromper. O que é administrar a dívida pública? Como é que funciona esse mecanismo? Muito bom. Que isso até muita gente não sabe, né? E acaba interpretando isso uma coisa... Né? E assim, como a gente conversou aqui no começo, aqui a gente quer esclarecer, vou tentar desmistificar essas coisas de economia, porque a gente quer levar a informação correta, né, para as pessoas. Vou tentar explicar. Cheio de dever de casa aí para você. É muito simples, mas é muito simples. As coisas de modo geral são simples, as pessoas complicam à toa. É o seguinte, o governo está gastando desenfreadamente. Né? O Brasil sacava direto em cima do Banco Central. Então, as reservas bancárias, né? Quer dizer, o estoque de recursos que os bancos têm depositados no Banco Central cresciam muito. Facilita emprestar, fica líquido o mercado, não combina com controlar a inflação. Então, essa liquidez tinha que ser tirada. Como é que você tira essa liquidez? Quer dizer, a liquidez reserva. É muita reserva no caixa dos bancos. Caixa dos bancos, disponível para emprestar, para fazer o que quiser com o dinheiro, comprar o que quiser fazer. Como é que você administra a dívida pública? Qual é o segredo da administração da dívida pública? Até hoje. Só quem administra é a Secretaria de Tesouro, não é mais o Banco Central. Mas é a mesma coisa. Você tem que vender os papéis que o mercado quer comprar. Então, a primeira coisa que o administrador da dívida pública tem que tentar entender, e por isso a experiência é fundamental. Se você entrar de novato lá para fazer isso, você está ferrado. Você tem que tentar entender, pelos sinais de mercado, o que o mercado quer comprar. Não adianta você querer vender o que ninguém quer comprar. Em nenhum segmento da vida é assim. Então, ali também não é. Então, você tem que tentar entender isso. E nem tem essa história de quebra de braço. Porque, tudo bem, o mercado não compra a dívida do governo, e aí? Como é que o governo se financia? Compra, né? Se você for querer forçar a barra e o mercado não quiser comprar... Não, pelo contrário, eu não queria forçar barra nenhuma. Não, eu sei. Hoje... eu sei. Você quer fazer política? Não, mas tem um aspecto que eu acho que é interessante dessa história, que é o seguinte, você tem que tentar ver o que o mercado quer comprar. Agora, o mercado pode querer comprar uma coisa que você não quer vender. Tudo bem. E por que você pode não querer vender? Porque pode custar caro para o tesouro. Para o país. O básico é você minimizar
o custo para o Tesouro. Isso. Essa é que é a história. Então, administrar a dívida pública é isso, é vender os papéis que o mercado quer comprar ao menor custo possível. Então, era isso que eu tinha que fazer. Como a inflação era muito volátil e alta, né? Toda inflação alta é volátil, você tinha dificuldade muito grande de vender títulos pré-fixados, como letra do Tesouro Nacional. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi o seguinte: olha, vamos tentar entender por que o governo não vende, o Banco Central não vende letras do Tesouro Nacional de prazo curto. Ah, porque é muito bom, já tinha entendido. É muito volátil, não vai conseguir. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos mudar a fórmula da correção monetária. Passamos a correção monetária a ter um rendimento com média trimestral, mas média móvel trimestral. Então, isso diminuiria a volatilidade do rendimento dos papéis pós-fixados, ou seja, indexados à correção monetária. E daria mais estabilidade para eu vender letra do Tesouro Nacional. Depois não deu certo, eu posso explicar por que não deu certo. E aí eu perguntei para o jurídico da área do Banco Central: escuta, qual é o prazo mínimo legal que tem para eu vender letra do Tesouro Nacional? Ele falou 28 dias. Perfeito, é isso que nós vamos fazer. Prepara o edital, é aí que nós vamos fazer. Aí nós começamos a vender letras do Tesouro de 28 dias, depois de 35 dias, depois de 42 dias. Foi alongando aos pouquinhos e se acumulando a dívida, né? Uma barbaridade. Muita gente me cumprimentava, porque os jornais estampavam: Banco Central enxugou tanto de liquidez e tudo mais. E vinham me dar os parabéns. E eu ficava muito sem graça, porque, escuta, eu não mereço esses parabéns, porque eu não estou fazendo nada demais. Eu estou retirando o que o governo botou. Eu estou só tentando retirar o menor custo possível para o Tesouro. O montante que eu estou retirando, quanto maior o montante que eu estiver retirando, pior está o quadro. O governo mais está gastando. Então, essa que era a história. Então, você perguntou como é que eu administrava isso. Tentando dormir bem, e muitas vezes eu não conseguia. Eu sonhava, era um sonho que eu tinha recorrente. As letras do Tesouro voltando todas em cima de mim. Elas batiam assim, batiam no meu pé, na minha perna, no peito, na cabeça, voltando tudo para cima de mim. Óbvio que a letra não era física, claro, era tudo contábil, né? Lançamento eletrônico, né? Mas o meu sonho era as letras físicas voltando para cima de mim. Então, era muito difícil, a pressão era muito grande. Mas isso, Flávio, se encaixa no segundo objetivo da política monetária nesse ambiente de inflação elevada. O primeiro é você, no caso de quem tem que administrar dívida junto com a política monetária, o primeiro é minimizar o custo da dívida, né? E segundo, praticar, aliás, são três coisas, vamos chamar essa aí. A outra é praticar um nível de juros que desse o mínimo de confiança de que o Brasil ia sobreviver mais tempo. Foi isso que a gente fez. Agora, tinha uma outra coisa, que é válido para os dias de hoje. Era fundamental que o banco... Isso é um ponto do ponto de vista de teoria de política monetária extraordinariamente relevante, na minha opinião. Você precisava, foi o que eu fiz, explicitar o conflito. O termo é esse. A inflação está alta. Você quer combater a inflação. Perfeito? Como é que você quer combater a inflação gastando com gasto público em expansão? Esse troço conflita com o objetivo. E o objetivo do Banco Central é segurar a inflação, trazer a inflação para baixo. Então, tem um conflito aí. É o governo gastando e o Banco Central querendo segurar a inflação em patamar mais baixo. Tem um conflito. Como é que você explicita esse conflito? Bota o juro para cima. Deixa eu só colocar uma vírgula aí nesse conflito. A gente está ali na primeira metade da década de 1980. No meio dela, né? 85. No meio dela, 85. E o Brasil começa um período de redemocratização. Isso, exato. Né? Queira ou não, as demandas sociais começam a ter mais força, né? Um movimento político e tudo isso. E, de alguma forma, o governo tinha que atender essas necessidades, porque ali é um caldeirão que começa a aquecer. Então, como é que, nesse contexto, você precisa tirar a liquidez? Porque, até então, o problema inflacionário entendido no momento é um problema monetário, o excesso de liquidez. Esse era o diagnóstico. Depois que vem a questão inercial, que é outra conversa que eu quero ter com você. Mas naquele momento você tinha um agravante
No sentido, legitimamente, a redemocratização começa o Brasil a pressionar por mais gastos, mais dinheiro, mais liquidez. Como é que vocês conseguiam tentar administrar isso? Né? Eu acho que tentando convencer o meio político, por intermédio do Ministério da Fazenda, de que gastar mais não ia resolver o problema. E justiça seja feita. O presidente Sarney, ele não deu o mínimo apoio para uma política de ajuste fiscal. Isso é notório, não estou falando de uma novidade. Mas há que se reconhecer o papel enorme que ele teve na redemocratização. Sim. Né? Ele contribuiu enormemente para que a coisa fluísse. O custo que pagou por... Agora, o que a gente procurava fazer era tentar mostrar que gastando mais a gente não ia resolver o problema. E, pelo contrário, ia agravar cada vez mais a inflação. E com inflação elevada, o país não ia chegar em lugar nenhum, ia exigir juros altos ainda por muito tempo. A melhor coisa que eu acho que a gente pode pensar, um dos papéis importantes do economista, é mostrar a relevância da estabilidade de preços do sistema econômico. Com preços estáveis, tudo fica melhor. O empresário entende melhor o que está acontecendo, o consumidor entende melhor preços relativos, preço de um bem com relação ao outro. Empresários conseguem estimar melhor taxas de retorno dos seus projetos. Investimentos especulativos são mantidos no mínimo. Então, estabilidade de preços é um grande objetivo. É óbvio que a gente tinha 200% de inflação ao ano, estava muito longe da estabilidade de preços, mas a gente tentava convencer que, olha, não vamos chegar nunca nem perto da estabilidade de preços com esse tipo de política. Na hora que você explicita o conflito, você entrou na guerra. É um verdadeiro cabo de guerra que você faz com o próprio governo. O presidente do Banco Central da atualidade, na minha avaliação, uma avaliação pessoal minha, o que ele faz é exatamente o que a gente fazia naquela época. Exatamente. Ele explicita o conflito entre a política de aumento de gastos públicos por parte do governo e o Banco Central com o seu objetivo de trazer a inflação para a meta. Ele explicita isso. Qual é a diferença do que acontece hoje para o que acontecia naquela época? Qual é a diferença? É que hoje o Banco Central é independente formalmente e naquela época não era. Então, todos nós poderíamos... E o Tesouro está apartado do... O Tesouro está apartado do Banco Central e os diretores do Banco Central podiam ser demissíveis a qualquer momento. Chegou um determinado instante em que o presidente Sarney demitiu o segundo homem do Ministério da Fazenda, que era o Sebastião Marcos Vidal, trabalhava direto com o Donelli, com o ministro fora do país. Donelli estava em Paris, eu não me lembro onde ele estava, para uma reunião internacional, o Brasil estava no rolo internacional, Donelli estava lá. Ele demitiu o segundo homem do ministério com o titular fora do país. Nós nos reunimos e falamos assim, caramba, não dá. O próximo é um de nós. Qual era a moral da história? Nós estamos tentando fazer uma coisa que o governo como um todo não quer fazer. Vamos embora. Aí pedimos o boné e pedimos demissão com um pouco menos de 6 meses de governo. Então você diria, assim, se eu dissesse que foi o ambiente político, a pressão política... Não, era enorme. Ninguém porque queria... no Sarney chegou a 80% ao mês. A inflação em mês de março de 1988. Eu não me lembro mais. Foi alguma coisa uma coisa assim, absurda. E desde do plano cruzado, o primeiro plano cruzado, até o plano real, foram várias tentativas de estabilização, imaginando que o componente inicial era o componente que alimentava, que não dava certo. Parece que foi aprender lá na frente que ou você tem um ajuste do lado fiscal ou você não vai resolver o problema inflacionário do Brasil. Então a gente demorou muito tempo para... Mas era previsível, Flávio? Era muito previsível. Mas diga assim, se tivesse feito isso em 85, 86... nós teríamos evitado passar todo esse mas eu acho que eu preciso ser, como sempre procuro ser, né, 100% honesto. Naquela época, a gente ainda não tinha uma percepção completa de o que precisaria fazer para domar uma inflação de 200%. A gente sabia que uma pré-condição era a questão do lado fiscal. Não tínhamos investido, nenhum de nós, com formação mais ortodoxa, tinha investido na ideia de desindexação, que foi o que acabou prevalecendo lá com o Plano Real. Então, ali naquela época ainda não havia condições da gente pensar uma coisa que realmente... Sim, mas o Simes já pensou... Eu ia falar disso agora. Você fez um podcast com o meu querido amigo Fernando Holanda Barbosa. Sensacional. Fernando é um grande craque.
meu parceiro de futebol de salão durante muitos anos e amigo querido. O Fernando me convidou para dar uma palestra na IPGE quando eu era diretor do Banco Central. Eu me lembro como se fosse hoje. Um presente lá, não sei quem foi, não me lembro quem foi, falou um negócio lá qualquer quando eu estava expondo. Eu era o diretor do Banco Central naquela época, né? Aí eu respondi para essa pessoa assim, isso fica para a época isso fica lá para o momento do choque heterodoxo. Eu não deveria ter falado aquilo, eu era diretor do Banco Central, não era para falar daquilo, mas falei, saiu espontaneamente. Por que saiu espontaneamente? Porque já corria no meu sangue que o choque heterodoxo ia ser feito, de controlar preços, controlar salários, fazer tablitos. Por quê? Porque eu percebia que o governo não tinha o menor apetite para fazer uma política de controle de gastos. Se não vai fazer o controle fiscal, se a gente não sabe ainda como desindexar, vai ser choque heterodoxo. E aí veio o cruzado, veio o Brexit. O choque heterodoxo, basicamente, que você... Congelar preços, salários e tentar tirar dos contratos pré-fixados já feitos, né, já realizados, o componente da inflação, usando o conceito de tablitas, que é você deflacionar coisas que já estavam negociadas. Por exemplo, um investidor que comprou um certificado de um banco por uma taxa pré-fixada lá para frente, na hora que congelou, não tem sentido o camarada ganhar 120% de juros ou o que for desse tipo. Então, você aplicava um desconto nesse negócio. Uma intervenção arbitrária, como é que você estabelece isso? Uma coisa muito complicada, mas estava na cara que é isso que acontecia. Por quê? Porque faltava apetite para fazer controle do gasto público. Então estava meio... Mas não era uma cultura do Brasil, nessa época, controlar o gasto público? Não era como não é hoje ainda. Pois mas dentro da academia, claro que os políticos querem sempre gastar mais. Não sei se era consenso. É isso que eu queria entender. Não era consenso. Tanto que o plano cruzado foi feito, os outros todos que se seguiram. O Collor não vale nem a pena comentar, porque é uma coisa de uma maluquice que não tem tamanho. O estoque de riqueza financeira que o casava a inflação. Eu nunca ouvi falar de uma história desse tipo, então isso não faz sentido. Onde é que ele tirou? Onde que tirou isso, eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas isso passou, Deus quiser, nunca mais vai acontecer. História, né? Mas o Plano Real não cuidou do fiscal. O Plano Real, eu fiquei te devendo essa observação. Pois é, isso que eu queria... O Plano Real não cuidou das contas públicas. Tanto que quando a âncora cambial do sistema... né, âncora cambial, o que é que significa âncora? Vamos lá. Por que é importante na economia você ter uma macroeconomia, você ter uma âncora, seja cambial, seja fiscal? Muito bom. Como é que isso vem na cabeça do fazedor de política econômica? Muito bom, Flávio. Olha só, eu acho que é uma coisa empírica. Você empiricamente percebe que o sistema de preços de uma determinada economia funciona melhor quando tem uma âncora para ele. Uma referência, né? Uma referência. Então, por exemplo, alemães e suíços foram os pioneiros da âncora monetária. Então, o regime de âncora monetária foi aplicado com total sucesso na Alemanha e na Suíça. Controle de estoque de moeda ou juros? Na época era pelo estoque de moeda. E depois é que a coisa evoluiu, porque o estoque de moeda mostrou-se assim, ineficiente para fazer o controle, passou-se para o juro. Mas porque é muito volátil, tem as inovações financeiras, coisas novas que são criadas e tudo mais. Âncora monetária é você utilizar a política de juros ou de agregado monetário para dar alguma referência para a inflação. E a Alemanha e a Suíça, eu tenho isso está super bem desenvolvido, eu diria, com evidência desse sentido que eu estou falando, no meu livro de política monetária, porque para entender... Sim, eu quero falar daqui a pouco sobre o seu livro aí, guarde aí. Tá ótimo. Porque o Inflation Target, no fundo, é a mesma coisa. Inflation Target é metas inflacionárias. É a meta de inflação que a gente pratica no Brasil desde 1999. Mas tem uma outra âncora, que é a âncora cambial. Você fixa o valor do dólar, da principal moeda estrangeira. Paridade real. E todo mundo entende, bom, agora que o dólar não mexe mais, não vai ter mais inflação. Então gera uma confiança grande, expectativas favoráveis e tudo mais. Só que a âncora cambial, quase que por definição, vive pouco, não tem vida longa, porque vai prejudicar, que sempre haverá certas pressões, se você não controlar o déficit público e outras formas de expandir a economia, você terá custos de produção aumentando de alguma maneira, a receita de exportadores vai ficar congelada, né, porque o câmbio está fixo, as importações vão ser estimuladas, a balança comercial vai ficar fortemente negativa. Balança comercial, as exportações. Exportações, menos importações. Vai ficar negativa, fatalmente sobrevirão expectativa de que o câmbio vai mudar,
Ter ataque especulativo. Vai ter fatalmente, então não dura muito a âncora cambial. E o Plano Real teve muito isso. Porque a âncora cambial, você está fazendo a relação de preços de duas moedas. É isso. Então, de alguma forma, você está congelando preços. Tá, claro que tá. E a gente não congela, claro. Né? A gente não congela preço da economia. Não é para congelar preço. Você olha para os fatores reais da economia. Claro, sem dúvida alguma, é isso mesmo. Então, o Plano Real foi um plano de desindexação, uma coisa muitíssimo engenhosa, ninguém tem dúvida disso, né? É a ideia de desindexação pela indexação plena. Então, se a partir de um determinado momento indexa tudo a uma moeda contábil, faz todo mundo migrar para lá, salários e tudo mais, e um belo dia essa moeda contábil vira a moeda de circulação mesmo normal. O Plano Real foi fundamentalmente isso. E essa desindexação pela indexação plena surtiu efeito quase que imediato e tivemos muita sorte. O elemento sorte é fundamental na história. Por quê? Tinha a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso para acontecer e ele sinalizava com privatizações, com reformas importantes na economia e tudo mais. Então, o influxo de dólares, a vinda de dólares lá de fora para cá, era muito grande. E quem estava administrando o Banco Central na época foi super esperto, porque o Fernando Henrique diz no discurso dele o seguinte: a política de câmbio do Plano Real era assim, inacabada, não estava definida. E o que o Banco Central fez pragmaticamente? Ele viu aquela enxurrada de dólares, eu vou tirar a mão do câmbio. Não vou controlar câmbio nenhum, não vou obrigar a paridade nenhuma. Com isso, o real se fortaleceu. Então, acabou, $1 custava 83 centavos de real. Então, foi uma coisa fantástica que mexeu com expectativa e facilitou muito. Então, a inflação ficou baixinha por muito tempo. Só que o déficit público não foi controlado. Para compensar, e esse foi o único plano que nós tivemos de estabilização, que levou em conta a necessidade de você controlar a demanda. Sem você controlar a demanda agregada, você não controla a inflação alguma. Eles não fizeram isso pelo lado do déficit público, mas fizeram pela política monetária. A média de juro real praticada durante o Plano Real, 4 ou 5 anos, foi de 22%, 23% ao ano. É muito alto. Muito alto. Mas você tinha que segurar a demanda de alguma maneira. Não fizeram pelo fiscal, fizeram pelo monetário. O regime cambial não aguentou, você teve que migrar para o regime de câmbio flexível, algo perfeitamente previsível, e aí recurso ao Fundo Monetário, que obrigou pacotes fiscais e tudo mais, mas é o lado assim, de imperfeição que o Plano Real teve, foi não ter cuidado do fiscal. Pois é, agora, voltando só um pouquinho aqui, esse passo a passo que você colocou sobre o Plano Real, a gente tinha lá 0,83 por $1, depois ficou praticamente a paridade, R$1, $1. Isso. Né? E a gente teve que subir os juros porque o fiscal não ajudava. Então, o que você está me dizendo é o seguinte: já que eu não tinha um controle no fiscal, eu tinha que ter uma âncora nos juros, né? A âncora monetária. Então, passou-se a âncora monetária e, de alguma forma, você tinha a âncora cambial também, que você estava ali. Era um pouco de cada coisa. Cada coisa. E o fiscal aqui correndo frouxo. É isso. Até o real ter lá o ataque especulativo, que desvalorizou o câmbio. E aí, naquele momento, o que acontece no final da década de 1990? E aí você vai para o regime de metas de inflação. Exato. Essa arquitetura de metas de inflação foi, talvez, o único caminho, né, a seguir. Aí já era o presidente do Banco Central, era o Armínio Fraga. Naquele momento, o que a meta de inflação, o que você tem? Você tem os juros para observar qual é a inflação futura. Então, a âncora... Mas ali ainda não tinha o pensamento que o fiscal é importante e está controlado. Então, a gente está chegando aí já no início da década de 2000 e vigora até hoje esse regime. Você acha que o regime de metas de inflação é o melhor desenho macroeconômico que a gente tem? Porque algumas vozes dizem o seguinte: com metas de inflação, o Brasil está fadado a não crescer. Por quê? Porque se o Brasil começa a crescer, as importações de alguma forma são mais demandadas, aumentam, né? A demanda por dólar sobe, os preços dos produtos em dólar vem mais caro, e isso contamina a inflação doméstica, faz com que o Banco Central tenha que aumentar os juros
para segurar a inflação, dado que a meta de inflação é a regra. E aí, ao subir os juros, desestimula o investimento, o país desestimula o consumo também, aí o país cresce. Ou seja, você não está também num stop and go camuflado, né? Esse argumento está aí, inclusive vale até hoje, né? O desequilíbrio no balanço de pagamentos faz com que a gente não consiga crescer. Tem fundamento essa percepção? Na minha opinião, não tem qualquer fundamento, sinceramente. Eu entendo que o regime que a gente tem é disparado o melhor. Eu não consigo imaginar um outro arranjo macroeconômico mais satisfatório. Pode ter seus defeitos, mas é tal negócio. Qual é o melhor arranjo político que existe para uma sociedade? É a democracia. Tem seus defeitos também, mas aquilo é o que é o melhor. Eu diria que... O menos ruim, né? Mas eu nem vejo muitos defeitos no regime de meta de inflação, não. O defeito que eu vejo é de postura dos governantes apenas. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Em primeiro lugar, você explicitar uma meta de inflação é uma coisa muito importante, porque o governo que não concordar com aquilo, ele vai ter que abrir o bico, vai ter que soltar a voz. Vai dizer, não concordo, eu não quero inflação de 3%, eu quero inflação de 8%, quero inflação de 11%. Está ferrado o governo que fizer isso. Então, já é uma marra muito boa. Dentro do espírito que eu mencionei antes, Flávio, ou seja, o sistema econômico de qualquer economia é fadado a funcionar melhor com estabilidade de preço. Quer dizer, uma inflação bem baixinha. Tipo 2%, 3%, 4% no máximo. Incrível, previsível. Previsível, para dar para as pessoas tirarem a inflação da cabeça, né? Evidentemente, em muitas circunstâncias, você para chegar lá, você precisa praticar uma política de juros altos. Quem defende isso não tem apreço especial por política de juros altos. Entendi. Quem defende isso, o que tem realmente é uma preferência forte por inflação baixa. Porque se a inflação for baixa, os juros serão baixos. E você vai tirar a inflação da sua cabeça. A inflação deixa de fazer parte do cálculo econômico. Mas vamos voltar à sua pergunta. A âncora num regime de meta de inflação é a própria meta. Você tem um número ali que você diz que vai perseguir. Havendo credibilidade das autoridades monetárias, ou seja, do Banco Central, que ele vai perseguir aquilo com firmeza, isso serve de âncora. Ou seja, os agentes econômicos olham e dizem, está lá uma meta de 3%. Na medida em que haja credibilidade, todo mundo vai acreditar. Mas você está dizendo na medida que haja credibilidade. Mas aí tem uma meta e o cara que está lá não vai entregar. Mas aí é isso que eu estou dizendo. Não adianta você ter uma democracia e ter determinados segmentos da economia que querem solapar a democracia. Então, não adianta você ter um regime de meta de inflação se você tem segmentos do governo que não querem levar a inflação para os tais 3%, ou seja lá qual for a meta. Então, esse é que é o problema. Se a sociedade percebe, os agentes percebem que os governantes estão imbuídos da beleza que da importância que tem você levar a inflação para a meta, a credibilidade vai aparecer e vai se resolver o problema. Então, havendo credibilidade, as expectativas da sociedade convergem para 3%. E expectativas inflacionárias constituem um componente extremamente relevante de qualquer processo inflacionário. Se você espera que a inflação vai ser 3, ela vai ser 3. Se você espera que ela vai ser 11, ela vai ser 11 ou muito perto, ou mais do que isso, ou coisas desse gênero. Mas a expectativa é muito importante. E, além disso, o regime de meta de inflação combina com o câmbio flexível, que é o único regime possível de câmbio. Você não consegue controlar câmbio. A China consegue controlar câmbio de alguma maneira. Em compensação, ela controla câmbio porque controla os movimentos de capitais internacionais. Dinheiro entra com dificuldade na China, o governo sai com dificuldade da China. E é outro regime. É outro regime, inclusive é um regime forte, né? Podemos dizer totalitário, o Partido Comunista controla tudo, então controla o câmbio também. Lá isso é possível, mas de modo geral, você não consegue fixar um preço para a taxa de câmbio, fixar um preço para o dólar. Tem que deixar ele flutuar mesmo. Então, o regime de metas combina com o câmbio flexível e eu acho que é o que tem de melhor. Essa crítica eu não vejo, porque se a economia cresce, por que só as importações crescem? Poderia crescer as importações e as exportações. Então, a balança comercial fica muito bem. Então, você está dizendo o seguinte, a importação, tudo bem, eu preciso de mais dólar, o dólar pode ficar caro. Mas quando eu exporto, eu deixo mais dólar também disponível. Isso, então, uma coisa acaba compensando a outra. Não existe esse viés. Mantém a estabilidade não existe esse viés. Agora, vamos trazer rapidinho para o momento atual, assim, né? O Banco Central muito imbuído de levar a inflação para 3%,
Mas o governo como um todo não tem essa convicção. Tanto que a política fiscal do governo atual não se enquadra na classificação básica de política de consolidação fiscal. Ou você ajeita as contas públicas cortando gastos, ou ajeita as contas públicas aumentando receita. O que a gente tem no Brasil de hoje não é nem uma coisa nem outra. É aumento de gastos e tentativa de arrumar receita para viabilizar o aumento de gastos. Deixa eu pegar nesse ponto aí. Nós temos uma meta que é perseguir aquela previsão de inflação. 3%. E 3%. E nós temos como instrumento clássico de política econômica a política monetária, que são os juros, e a política fiscal, que é receita e despesa. E no momento que o país tem grandes necessidades, sempre há o desejo de você expandir gastos, porque você tem que resolver vários problemas sociais, etc. Mas se eu deixo isso frouxo, só resta para o Banco Central a política monetária. E aí os juros... Explicitar o conflito. Exatamente o que você está falando. Aí os juros tem que ser alto. Isso. Aí pergunta, os juros do Brasil é um dos mais altos do mundo, talvez seja o mais alto em termos reais. Por que o juro no Brasil... Eu vou simplificar a minha resposta, Flávio. Num resumo muito simples, eu diria o seguinte: que nunca estivemos plenamente convencidos de que trazer a inflação para muito baixo é o melhor que a gente pode fazer, a prioridade. Discussão recente. Aqui no Brasil, quando a meta de inflação foi estabelecida em 3, mas por que 3? Nós nunca conseguimos 3. Ah, é? Nunca conseguimos 3? A gente já tentou? Nós nunca tentamos. Eu nunca vi governo algum. Houve durante o choque heterodoxo, lá da segunda metade da década de 1980. Tem, inclusive, um livro sobre o choque heterodoxo que tem um subtítulo lá, Inflação Zero. Mas aquilo era tudo artificial. Mas seguir mesmo, sem artificialismo. Regras de mercado, né? Por regras de mercado, sem controle de preço, sem controle de salário, sem nada disso, controle de câmbio, nós nunca tentamos. Não vale o argumento. 3 é muito baixo, nós nunca conseguimos. Nunca conseguimos porque nunca tentamos. Então, eu diria que o juro é alto no Brasil por isso, porque a gente nunca tentou. Então fica um stop and go, tem momentos que a inflação cede um pouco, mas a turma está gastando, aí acontece um choque qualquer que tira a coisa dos quadros, a inflação sobe de novo mais um pouco, o juro tem que ser alto. Eu acho que o ideal para o país é a gente ter preços crescendo muito pouquinho, 2%, 3%. O país só cresce com produtividade, né? É isso, se a gente não cuidar disso, não tem jeito. Agora, só um detalhe importante, Flávio. Muita gente diz... Mas será que o Brasil tem condições de ter inflação de 3%? Porque tem esse negócio de gasto público, vinculação de receita, tem tudo isso. Muito complicado o nosso país, né? Aí eu paro, penso e faço assim, e falo assim, só um minuto. Será que é complicado fazer política monetária na China? O governo rompe as regras, a regra muda toda hora, uma incerteza violentíssima, você não sabe o que está valendo. Né? Os municípios têm poderes extraordinários, uma intervenção danada. O governo privilegia as empresas que vão lançar papel na bolsa, privilegia para quem vai canalizar crédito, privilegia tudo, uma confusão danada. Está tendo deflação agora. Deflação. E outra coisa, a zona do euro tem hoje 20 países. Você mistura na zona do euro Grécia, Portugal, França, Alemanha, que é países mais díspares do que esses. E a inflação na zona do euro ficou abaixo de 2% durante muitos anos. Então, não há obstáculo intransponível para que a inflação seja baixa no Brasil. Não existe tal coisa. Entendi. Então, acho que vale muito a pena perseguir 3, chegar lá, mas tem que ser política de governo. Tem que estar todo mundo imbuído disso. Tem necessidade para gastar em umas coisas, tem que compensar em outras áreas. Não tem jeito. Como é que as famílias administram seus orçamentos? Eu também tenho necessidade de fazer um monte de coisa, senão tem fim, né? Se as famílias controlam seus orçamentos, o país tem que controlar o seu. A gente está chegando, infelizmente, mas antes de a gente encerrar, eu queria tocar em 2 temas que a gente já conversou, inclusive. Primeiro, do seu livro, né, de economia monetária. Né? É um grande manual de política monetária. Você passou muito tempo escrevendo esse livro. Quase 10 anos, Flávio. Quase 10 anos. Assim, qual é a importância desse material para a formação do economista, né? Olha, eu acho que essa questão de... O título do livro chama-se... o título do livro é Política Monetária. Né? Ideias, evolução
ideias, experiências e evolução. Então, todas as ideias que surgirem em torno de política monetária, as boas e as ruins, as experiências, as coisas empíricas e a evolução, como que ela evoluiu. Desde o começo, desde os primórdios, desde a época de moeda metálica, né? Desde lá de trás. E eu acho que política monetária é uma coisa indispensável. Então, ali é um texto que eu procuro ser o mais didático possível. Ele está É editado pela Fundação Getúlio Vargas, pela editora da Fundação Getúlio Vargas. Fiquei quase 10 anos fazendo, foi uma coisa que me deu um prazer gigantesco. E tá aí. E lá também está a experiência da sua vida como gestor? Não. Não, ali é só teoria e prática de política monetária. A parte principal do trabalho é teoria e prática de política monetária. E tem uma parte que é só sobre o Brasil. Teoria e prática. Excelente, né? Da coisa. E, na verdade, teoria, para ser teoria mesmo, tem que ter comprovação empírica. Então, tem que cuidar das duas coisas, da teoria e da prática. Né? Bom, para a gente já ir encerrando, eu sempre peço aqui aos nossos convidados, a gente tem influência durante a vida, né, na vida profissional de outras pessoas, outros economistas. Às vezes nem é economista, né? Às vezes é um pensador de uma outra área, né? Que faz a gente pensar sobre determinados temas em economia, ou que muda o pensamento econômico. Para você, quais foram aqueles dois maiores ou melhores economistas internacionais que você acha que teve grande influência? Você pode não concordar ou não, mas que teve influência no pensamento econômico. E dois nacionais aí, claro que é mais ligado até à política econômica e tal. E por quê, né? Só dizer... tem que explicar da razão, né? Por que por que eu pergunto isso? Né? Porque alguém que queira ler sobre um determinado autor econômico, você já está cortando o caminho aí com a sua experiência. Né? Vamos lá, como é que são esses personagens aí? Então, já que você pediu a razão, né? Então deixa eu começar explicando um pouquinho a resposta que eu vou dar. Do ponto de vista de economistas que influenciaram o pensamento mundial, é indiscutível que, por exemplo, no século XX, foi quando eu fui estudante, me tornei professor de economia e tal, os dois economistas que mais influenciaram o pensamento, na minha opinião, foram Keynes e Milton Friedman. Isso eu acho que é indiscutível. E na medida que eles influenciaram o pensamento econômico mundial, a macroeconomia, o que eu estou me referindo, evidentemente, né, influenciaram a mim também. Então, isso não tem a menor dúvida. Então, isso é uma resposta assim, mais de natureza geral. Sim, mas o que é que o Friedman ele trouxe, o que é que o Keynes... Eu prefiro falar dos dois que me influenciaram mais. E aí eu citaria o Milton Friedman, que é o pai de todas as coisas. Acho que as pessoas muitas vezes confundem, né, a figura do Friedman. É uma figura polêmica, né? É uma figura polêmica. Vou dar uma ilustração. Ele apoiou para presidente da República nos Estados Unidos um candidato que eu jamais pensaria em apoiar, o Ross Perot, um sujeito super radical. Então, eu prefiro deixar essas coisas de lado e pensar no Friedman professor, acadêmico, pesquisador, fantástico, o homem que revolucionou o pensamento da função consumo. No fundo, é o pai de toda essa macroeconomia monetária que está aí. O inflation target, é pena que a gente não tem tempo mais para isso, mas o regime de metas de inflação é uma derivada do que vem lá do Friedman. O primeiro a dizer que a inflação era uma coisa importante. Economistas hoje de destaque, não vou citar nomes aqui, posso citar meia dúzia de nomes de economistas excepcionais que não davam bola para a inflação. Não, a inflação de 6% não é um problema grande, 8% não é um problema grande, esquecendo que a inflação, quanto mais alta, mais volátil, e isso é muito complicado. Então, eu diria que o Milton Friedman, pelo papel que ele teve... Sua versão acadêmica, né? A versão acadêmica do Milton Friedman. E o outro, o meu orientador de tese, na Johns Hopkins, é o professor Béla Balassa, era um húngaro que se radicou nos Estados Unidos, a partir de, se não me engano, lá em 1956, e que era professor de economia internacional. Então, eu que não tive a formação, graduação, né, de economia, já fui no doutorado na Johns Hopkins, já caí de cabeça num estudo já avançado e já caí com economia aberta na minha cabeça. Então, o Balassa foi quem me ensinou a olhar a economia sob sob lentes internacionais, olhando para o que acontece lá fora, regimes cambiais, interações entre as economias, interações interfinanceiras. Tudo isso eu devo muito ao Balassa e, de novo, é um nome que eu cito pela influência que teve sobre mim em caráter muito pessoal, digamos assim. E aqui no Brasil, eu tenho zero de dúvida dos dois nomes que eu citarei. Os dois foram meus professores, foram quem me
estimularam bastante, né? Foram fontes de inspiração para mim no curso que eu fiz antes de ir para os Estados Unidos. O Carlos Langoni, que foi meu professor de desenvolvimento econômico, e o Afonso Celso Pastore, que foi meu primeiro professor de macroeconomia. Então, esses dois foram economistas extraordinários e, obviamente, exerceram uma influência, não sei se é obviamente, mas exerceram uma influência muito grande sobre a minha formação intelectual, sem dúvida alguma. E o Pastor, infelizmente, né? Nos deixou aí há pouco tempo, foi uma amizade de, sei lá, 50 anos, não sei quanto tempo. Mais ou menos isso, né? Foi nos anos 70 que a gente se conheceu. Fizemos muita coisa juntos, seminários. Eu sou autor do prefácio de um dos livros importantes dele. Ele é autor de um prefácio de um livro meu. Seminários enormes, incríveis, longas experiências juntas, palestras juntos. Um grande parceiro e uma figura extraordinária, né? É uma perda gigante para o Brasil. Vamos dedicar esse programa aqui, esse final a ele, né? Esse episódio, vamos dedicar a ele pela figura que ele foi, né? Bacana. Na academia no Brasil, né? Ele formou muita gente. Ele formou muita gente, é impressionante. Impressionante. Todo mundo tinha um pastor ali. Em algum momento o pastor influenciou alguém, alguma coisa. Para mim foi uma referência. Muito entusiasmado, né? Pelo que fazia. O tempo todo. Era uma energia muito grande. 84 anos. Uma energia, né? Chutando em gol ainda, sem dúvida. Júlio, muitíssimo obrigado aqui. Hoje você deu uma aula de economia monetária. Ter você no quadro, no pesquisador do IBRE, com toda a sua experiência, obrigado, realmente Flávio. É algo muito, muito importante para o Instituto. Tá? Muito obrigado. Fica aqui nosso agradecimento e talvez uma próxima rodada a gente volta aqui novamente para conversar. Tamo junto. Eu é que agradeço essa oportunidade fantástica e parabéns pela condução do evento. Tá aqui... Você é um craque. Deus te abençoe. Um abração. Bom, então nós estamos encerrando mais um episódio do podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Conexão Econômica. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, dê o like, que isso ajuda, sem dúvida nenhuma, a divulgar todas essas informações, e esse programa estará disponível em todas as redes sociais FGV IBRE. Muito obrigado e até um próximo programa.